Muito bem, vamos dar continuidade à nossa breve reflexão teológica sobre o Credo Apostólico, e essa é a terceira parte das nossas falas sobre esse assunto, e nós vamos falar sobre o segundo artigo, que é a Cristologia. Como eu disse lá na fala introdutória, no primeiro vídeo dessa série, a Cristologia é o principal assunto, ou quase o único assunto da antiguidade. O principal, com certeza. E o Credo Apostólico já vai expressar isso. A fé cristã é uma fé, evidentemente, que se baseia na pessoa de Jesus Cristo. E, a partir daí, a Igreja já começa a sua reflexão sobre esse elemento central da sua fé. O artigo número 2 diz que a Igreja crê em Jesus Cristo, e aqui a gente já tem um primeiro detalhe importante, que é a distinção entre Jesus Cristo e Jesus de Nazaré. Ah, são duas pessoas diferentes? Não, é claro que não, inclusive esse foi um tema muito tratado lá na Era Conciliar, porque teve pessoas que chegaram a sugerir que eram duas entidades diferentes, e a Igreja condenou essa fala e afirmou que as duas naturezas de Jesus, isso depois do credo, claro, elas eram inseparáveis, sem misturas, da mesma substância que o Pai, etc. Porém, quando eu digo Jesus Cristo e Jesus de Nazaré, eu não estou falando duas coisas que são sinônimas, porque em termos de conceito, não em termos de pessoalidade, né? Em termos de conceito, Jesus de Nazaré se refere ao personagem histórico que viveu lá na Palestina, num determinado momento da história da humanidade, que teve a sua vida naquela região, que foi fruto do seu tempo, que propôs um caminho baseado no amor, na misericórdia, no reino de Deus, que se opôs ao Império Romano, em muitos momentos se opôs à religião de Jerusalém, e que foi um personagem histórico, né? Hoje em dia se tem pouquíssimas controvérsias historiográficas sobre a existência de Jesus de Nazaré. Já se sabe, inclusive, muitas coisas a respeito de Jesus de Nazaré, de como era Nazaré, de como era a Palestina do seu tempo, de como era a vida das pessoas comuns do seu tempo e por aí vai. E a Igreja, durante algum tempo, ela nutre a sua fé na pessoa do Jesus de Nazaré, até que ela vai afirmar que esse Jesus de Nazaré é também chamado de Jesus o Cristo. Cristo é uma palavra grega, Christos, que é uma palavra grega, que é a tradução para o grego do hebraico Mashia. Mashia, que significa ungido, Hamashia, o ungido. O Mashia era o sacerdote no Antigo Testamento, o Hamashia era o sumo sacerdote do Antigo Testamento, que era quem fazia a mediação entre Deus e o povo, fazia a mediação cerimonial, a mediação litúrgica. E no Novo Testamento esse termo é traduzido por Christos, e Jesus é visto como esse Cristo, como esse Mashia, como esse ungido do Senhor, ungido de Deus, que é o que faz a mediação entre Deus e os seres humanos. Então, o Jesus de Nazaré, que é um personagem histórico, começa a ser identificado com o Jesus Cristo, que é um personagem religioso, ou seja, Jesus Cristo é uma definição de fé. Jesus de Nazaré é uma definição da história. Se pode falar, como tem vários casos, pesquisadores, sobre o Jesus de Nazaré, que não necessariamente creem nesse personagem. Agora, quando nós afirmamos o Jesus o Cristo, estamos falando pelo ponto de vista da fé cristã, que vê nele como o Messias, como o Salvador, como o ungido. Essas palavras, elas são sinônimas,
e aos poucos o Jesus de Nazaré vai sendo chamado também do Jesus o Cristo, de Jesus o Salvador da humanidade, de Jesus o enviado de Deus para salvar a humanidade. A igreja crê em Jesus o Cristo, até porque é o Jesus o Cristo o elemento da fé, o Jesus de Nazaré é o elemento da história, né? Que é o seu Filho único de Deus, e depois o credo niceno vai dizer que ele foi gerado de Deus e não criado por Deus, porque criação indica início, né? Indica criaturidade, era o problema lá com o Ário. A igreja diz que ele é gerado no sentido de ser da mesma substância que esse Pai. A igreja o define como nosso Senhor, nosso Kyrios. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E interessante que essa é uma definição que gera problemas com o Império Romano, que antes disso via o César como o Kyrios, como o Senhor ao qual todos os súditos do Império deveriam obediência, homenagens, etc. E aí entra a igreja em cena e vai dizer que só tem um Kyrios, que esse Kyrios não é o César, esse Kyrios é Jesus de Nazaré, que foi uma vítima do Império Romano. Isso vai ser um ponto problemático também para a igreja primitiva naquele cenário. Depois a igreja vai afirmar que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Esse é um ponto interessante, um ponto de muita importância, porque vai dizer que a vinda de Jesus à Terra, ela é obra de Deus, ela é obra do milagre divino no ventre de Maria, é uma obra do Espírito. Não foi Jesus gerado pelo relacionamento íntimo entre José e Maria. É o que a igreja vem dizer. É claro que aqui a gente tem que levar em consideração uma mediação cultural muito forte na cultura grega, que é a ideia do platonismo e do dualismo que Platão propõe entre o mundo espiritual e material do mundo físico, do mundo material, que logo vai considerar o corpo humano como pecaminoso, como fonte do pecado, e todas as coisas que estão ligadas a essa materialidade do corpo também são formas corrompidas da existência, a principal delas a relação sexual. A igreja herda desde muito cedo essa ideia equivocada de se fazer um dualismo entre a sua alma e a sua matéria e o seu corpo, que é o dualismo antropológico, uma das manifestações mais clássicas desse dualismo. E a igreja vai assumir desde muito cedo esse tom moralista, que ainda é muito forte, que valoriza um tal de mundo espiritual em detrimento do mundo da matéria, porque na ótica platônica ele é considerado inferior. Então, nessa influência platônica, a igreja jamais afirmaria, por exemplo, que o seu Salvador é o resultado da relação íntima entre um homem e uma mulher. Não estou dizendo que ele seja fruto dessa relação, não. Afirmo, juntamente com a igreja, que Jesus é obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas também há esse elemento cultural que ajuda a explicar a preocupação da igreja em afirmar, desde os seus primeiros credos, que a vinda de Jesus à Terra ela é obra do Espírito Santo, e fazer a questão de afirmar que ele nasceu de uma mulher que era virgem, ou seja, de uma mulher imaculada, nesse sentido dualista, né, que vê o sexo como algo pejorativo, de uma mulher que não tinha experimentado a relação íntima, a relação sexual, a relação carnal, e, portanto, ele é obra de uma mulher que é considerada mais santa pelo fato de ser virgem, por obra do Espírito Santo. Essas coisas não estão em questão por aqui, porém você deve saber que tem sim não é a explicação de tudo, é claro, mas também tem essa mediação cultural
com esse elemento da cultura grega e desse platonismo que gera um dualismo entre corpo e alma, entre matéria e algo imaterial, que é muito presente ainda hoje na tradição cristã, não apenas naquela época, né? Fala que Jesus nasceu da Virgem Maria, que é uma releitura que o texto do Evangelho vai fazer lá da Virgem de Isaías, capítulo 7, versículo 14, e depois também vai posicionar esse Jesus no espaço historiográfico, que ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Pilatos teve um prazo em que ele atuou na Palestina. Isso é um posicionamento, uma situação histórica de quando Jesus veio à Terra, de quando Jesus viveu entre nós, que ele não foi um fantasma, um aleatório, mas que ele pisou no chão dessa terra, né? Tem um momento em que isso aconteceu, um lugar em que isso aconteceu, tem fatos históricos que mostram o momento em que isso aconteceu, e ele padeceu debaixo da liderança do Pôncio Pilatos, que era ali próximo a ele, o representante do Império Romano. Não tinha grandes méritos em ser o representante na Palestina, que era considerado o fim do mundo daquela época, né? Mas a autoridade romana ali presente, que inclusive consentiu no seu julgamento, foi o Pôncio Pilatos, e isso também é uma forma de mostrar que Jesus foi vítima da injustiça de um império opressor, e a gente tem aberto muito mão dessa realidade e acaba enxergando Jesus como morrendo na cruz como sacrifício para pagar preço, para pagar pecado, porque Deus assim quis, e a gente esquece o real sentido que levou Jesus à cruz, que foi a condenação no processo pelo qual ele foi vítima do Império Romano, com a influência dos religiosos do seu tempo que queriam calá-lo de todas as formas possíveis e imaginárias, né? E aí, depois dessa sentença, conforme o credo vai dizer, esse Jesus ele foi crucificado, a cruz vai sendo assumida como um símbolo cristão, mas não como um símbolo glorioso, poderoso, eloquente, mas como um símbolo da opressão que um Estado é capaz de fazer. O símbolo de alguém que foi vítima da maldade humana, da maldade das estruturas. E nós não podemos esquecer que a cruz é um símbolo cristão e que a cruz deve nos lembrar o que a injustiça é capaz de fazer, o que a tortura é capaz de fazer, o que a maldade dos sistemas político e religioso é capaz de fazer. A cruz deve nos lembrar de todos e todas que são crucificados diariamente no nosso país, por exemplo. Não da forma como era naquela época, não literalmente num madeiro, porém, muitas pessoas são vítimas das injustiças, das maldades, das perseguições, são vítimas dos sistemas políticos e religiosos e econômicos do nosso tempo, e a cruz, como símbolo cristão, ela deve nos lembrar que o nosso papel é de nos identificarmos com o crucificado, que foi vítima desse sistema, e é um convite para que a gente, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, identifique-se com a cruz e identifique-se com todos os crucificados, com todas as crucificadas do seu tempo, do seu contexto, do seu cenário. E é só a gente olhar ao nosso redor que nós, infelizmente, não teremos dificuldade de identificar vários e várias crucificados no nosso tempo e na nossa sociedade. E o nosso papel enquanto cristãos é estar do lado do crucificado e não do lado do crucificador, e o credo também vai nos lembrar sobre isso. Jesus foi crucificado, morreu por causa dessa injustiça e foi sepultado também. Depois continua dizendo que enquanto morto, ele desceu ao inferno, e essa é uma questão bastante polêmica, bastante interessante,
que continua sendo especulada no nosso tempo, falada no nosso tempo, mas está lá dito no credo que Jesus desceu ao inferno e depois ele ressuscitou ao terceiro dia. A história de Jesus não termina na cruz. A história de Jesus não termina no sepulcro. A cruz é um ponto da história de Jesus. O sepulcro também, mas essa história ela prossegue com a ressurreição, que é a vitória da vida sobre a morte, que é a superação da vida sobre a morte, que é a vida no seu sentido pleno, e é Jesus nos convidando para que nele tenhamos vida plena, tenhamos vida eterna. Ainda não acabou a parte sobre a cristologia. Eu volto em breve com a continuação dos nossos estudos sobre o credo apostólico. Espero encontrar você por aqui e, para você não perder nada, ative lá todas as notificações que em breve a gente está voltando para concluir essa nossa fala. Até lá!